Seja bem-vindo ao podcast Prólogo. Esse aqui é um canal para te aproximar um pouquinho mais de Deus. O texto de hoje está em Filipenses capítulo 3, do verso 17 ao verso 19, que diz o seguinte: Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago e têm orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Segundo um dito popular, a vida não vem com um manual de instruções. Não é realmente verdade quando se trata da vida cristã. A Bíblia ela está cheia de instruções que nos mostram como viver. Se você quer ter sucesso na vida financeira, a Bíblia tem conselhos. Se você quer ser feliz no seu relacionamento, a Bíblia tem conselhos. Se você quer ter uma vida social ativa, a Bíblia tem conselhos. Então, o manual de vida é a Bíblia. Mas aprender a viver a vida cristã é mais do que ler o livro. Também está atrelado ao viver, vem a observação e a imitação, que também são importantes. Por isso que em Filipenses 3,17 ele fala assim, mantenham os olhos sobre aqueles que vivem como nós. No entanto, há uma vantagem no comando de Paulo. Quando ele diz aos crentes filipenses para manterem os olhos naqueles que vivem como nós, a palavra que ele usa é frequentemente associada à palavrinha cautela. Esse é o tipo de observação cuidadosa feita por aqueles que estão em guarda. A diretriz do apóstolo assume que nem todos os que queiram causar uma boa impressão na igreja eram necessariamente uma boa influência. Também pode implicar que alguns na igreja não foram tão cuidadosos quanto deveriam ter sobre o exemplo que escolheram seguir. Se isso era verdade nos dias de Paulo, é exponencialmente mais ainda nos nossos. As mídias sociais estão cheias de pessoas que aspiram a ser influenciadoras. Muitas vezes, somos consumidores passivos de mídia popular projetada para nos motivar a comprar produtos, a tentar moldar nossos valores. Somos diariamente pressionados em um molde sem nem perceber. A solução que Paulo oferece é ter cuidado com aqueles que tomamos como nossos modelos. Uma das perguntas mais importantes que devemos fazer ou é da motivação. O que está motivando aqueles que procuram nos influenciar? Muitos que afirmam ter nossos melhores interesses em vista estão realmente cuidando de si mesmos. E a outra questão mais fundamental que devemos fazer é a dos valores. A mentalidade deles está nas coisas celestiais? E aí vem a pergunta, quem está influenciando você? Existe um cristão mais maduro que pode servir como uma espécie de tutor espiritual? Pergunte se eles teriam tempo para orientá-lo. Talvez seu pastor possa sugerir uma pessoa também. Esse assunto é tão delicado porque no início do meu ministério eu tive um problema porque eu fiz amizade com uma pessoa, com um certo pastor. Era pastor na época, hoje não é mais, graças a Deus. Que ele era encantador num primeiro momento. Ele era... E eu meio que aprendi muitas coisas com ele. Ele foi me ensinando, eu estava no início, estava estudando ainda e eu tive o dissabor de fazer amizade com ele. Por que eu estou falando isso hoje? Por que eu estou falando nesse assunto? Porque o assunto realmente é propício. Claro que eu não vou dizer o nome, mas assim, foi tão ruim posteriormente, muitas coisas ruins aconteceram por conta dele.
porque eu achava que ele era cristão e no final das contas ele não era. Tanto que ele saiu do ministério e enganou muitas pessoas depois com outro tipo de trabalho que ele realiza. Então, procurar uma pessoa que te influencie para o bem, e esse X, esse homem X que eu estou contando aqui, também tem vários outros que aprenderam com ele, estão no ministério hoje e continuam sendo essa má influência. De fora a gente consegue entender, né? Você olhar por fora, você consegue perceber. Então, não é só no ministério, não é só na igreja, não é só... Mas no trabalho também existem pessoas tóxicas, não é? Que se pintam de boa praça, de boa pessoa, e no final você é passado para trás, você é enrolado, você... Então, pior é na vida cristã. Os efeitos são mais nocivos, né? Você não percebe com tanta facilidade. Então, que Deus tenha misericórdia de nós para a gente não ficar julgando as pessoas, mas a gente perceber aquelas pessoas que oram, aquelas pessoas que louvam, aquelas pessoas que estão preocupadas em ajudar, aquelas pessoas que estão realmente atentas à necessidade do próximo e assim grudar nessas pessoas para que a gente possa ser como elas, piedosas, caridosas, amorosas e por aí vai. Não é ficar julgando quem é ruim. Não, deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá. O importante é a gente encontrar pessoas boas para que a gente possa ficar perto. Que Deus nos dê esse discernimento para a honra e glória dele, para que possamos ser pessoas melhores. Existem pessoas que estão aí fora fazendo bem. Precisamos ser essas pessoas que fazem o bem para a honra e glória de Deus. Que Deus os abençoe. Vamos orar? Querido Pai, nos dá esse privilégio de sermos pessoas influenciadoras do reino, pessoas que influenciamos outras para conhecer Jesus e que possamos mostrar Jesus com a nossa vida. Essas pessoas que nos prejudicaram, essas pessoas que no final das contas só nos atrapalharam, tem misericórdia delas, Pai, para que elas possam encontrar alguém de bem, para que elas possam se espelhar também. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.